Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler esse artigo nomeado Anarcotranshumanismo ou Anarcofuturismo. Esse artigo foi escrito aqui no dia 27 de abril de 2018 para o site anarquista.net. E esse artigo aqui é um artigo que eu estou muito empolgado por ler, porque ele aborda um tema que eu acho que eu nunca abordei antes aqui no canal, que é o anarcotranshumanismo. Então, sem mais delongas, começar a leitura aqui desse artigo. Anarcotranshumanista ou anarcotranshumanismo é uma filosofia preocupada com a liberdade social e material, como entendido por ambas as visões transhumanistas, sobre as condições materiais e visões anarquistas sobre a dinâmica do poder na sociedade. Como muitos conceitos errôneos sobre anarquismo e transhumanismo persistem, ele é frequentemente confundido com muitos outros pontos de vista e movimentos, tais como o tecnolibertarismo, o anarcocapitalismo, o transhumanismo liberal, o futurismo social ou o Projeto Vênus. Visão geral e valores. Central para o anarcotranshumanismo é facilitar a igualdade de oportunidades para todos os indivíduos exercerem a autodeterminação. Condições que limitam desnecessariamente as opções viáveis ou os indivíduos capazes de exercê-las são normalmente rejeitadas, incluindo arranjos baseados na igualdade de dotação ou resultado. Isso leva a críticas de outros grupos em ambas as filosofias, dos pais que não conseguem abordar ou mesmo encorajar tais condições. Tomando emprestado o criptoanarquismo, o ativista anarquista William Gillis e outros argumentam que a natureza disruptiva das tecnologias emergentes é incompatível ou extremamente perigosa com as estruturas hierárquicas de hoje, incluindo a democracia representativa ou majoritária. Falha em desafiar as condições físicas e sociais. Juntas, tem sido argumentada como risco de transhumanismo oligárquico, primitivismo ou mesmo extinção. Alternativamente, Neil Deset, desde então, extrapolou isso ao cruzá-lo com o inevitabilismo transhumanista, em um esforço para reduzir os sentimentos apolíticos, imbuídos por muitos transhumanistas. História. Anarcotranshumanistas identificam sentimentos transhumanistas de anarquistas históricos, como Voltaire de Cleyre. Economia. Oposição à posse absentista. Capitalismo. Os anarcotranshumanistas defendem uma variedade de sistemas econômicos, com o tema comum de rejeitar sistemas baseados na propriedade ausente da terra e nos meios de produção, como o capitalismo, o socialismo de Estado e o comunismo autoritário. Todos os anarcotranshumanistas são anticapitalistas, devido à compreensão do anarquismo do capitalismo como um sistema hierárquico, com capitalistas e latifundiários como governantes de fato. Socialismo autoritário / comunismo. Os sistemas socialistas e comunistas, mediados pelo governo, são igualmente rejeitados, com o governo e seus agentes reproduzindo o papel e os problemas com os proprietários ausentes. Propriedade intelectual.
Com a rejeição do proprietarismo, vem a abolição da propriedade intelectual. Além dos problemas citados por outros anarquistas, os anarco-transhumanistas veem numerosos conflitos entre a propriedade intelectual e a autodeterminação de um indivíduo que surgem de tecnologias emergentes. A presença de componentes de software ou hardware que são considerados propriedade intelectual de terceiros em um dispositivo protético, na verdade, significa a propriedade parcial de um corpo por outro. Alternativas propostas: comunismo e municipalismo libertário. O municipalismo libertário e o comunalismo, especialmente conforme descrito no Anarquismo Pós-Escassez, de Murray Bookchin, são um ponto de partida comum para a economia anarco-transhumanista. Socialismo. O socialismo libertário e o comunismo são sistemas comumente apoiados, possivelmente tornados mais viáveis por uma transição para pós-escassez. Essa transição poderia ser facilitada por técnicas de fabricação possibilitadas pela impressão 3D e nanofabricação. Sistemas econômicos auxiliares. Embora a futarquia, originalmente conceituada, seja incompatível com a rejeição do anarquismo à governança representativa e às autoridades eleitas, um mercado de previsão não mediado por autoridades eleitas poderia ser considerado como uma ferramenta para informar decisões, métricas de confiança e reputação, baseadas em registros públicos ou pessoais. Também podem ser úteis, sejam organizadas como mercado ou de outra forma. Esses sistemas podem ser citados como uma contribuição para uma economia típica de mercado ou oferta, muitas vezes para preencher a lacuna entre demandas escassas e pós-escassas. Spams ou blockchains podem ser usados para rastrear partes interessadas sobre bens e infraestrutura. Na cultura popular, aqui tem, no caso, um quadrinho aqui, um desenho sobre catgirls políticas da ideologia. Ignorar esse desenho, se vocês quiserem ver, aí tem que entrar aqui no artigo. Agora continuando aqui a leitura dele. Na série espacial Revelação, uma das principais facções foram os demarquistas, que usaram um simples implante neural para votar constantemente em questões, com os eleitores que tomavam decisões, abre aspas, boas, fecha aspas, recompensadas com maior influência. Este sistema foi chamado Demark. Na série de jogos Deus Ex, muitas vezes é possível evitar todas as alianças coletivistas e jogar de forma totalmente independente. No folclore de Shadowrun, houve um período de tempo em que a cidade de Berlim passou para uma sociedade anarquista, onde um Flux State foi formado na sequência da governança hierárquica. Abre aspas. A cidade livre de Berlim é a antiga capital da Alemanha e um dos fenômenos mais interessantes a surgir no mundo pós-despertar. Na esteira da Revolução Anarquista de 2039, a cidade se separou do Estado alemão e criou o Estado Flux. Este grande experimento em ordem social é anarquia na prática, onde a estrutura de poder evolui constantemente e o astuto Shadowrunner sempre encontrará formas de sobreviver e até mesmo prosperar. Corporações caminham cuidadosamente na cidade livre, e até mesmo o grande dragão Lofwyr só tem muita influência aqui. Fecha aspas. A configuração do jogo de RPG Eclipse Phase
inclui um sistema solar externo, amplamente habilitado por grupos anarquistas e social-democratas. A série Cultura da Cultura é altamente descentralizada e anarquista em muitos de seus negócios. O cômico web de curta duração Political Ideology Catgirls apresentou uma Catgirl transhumanista, que invade os computadores das pessoas usando cyberhacking para defender as virtudes do carregamento da mente. Então, é isso. Esse foi um artigo aqui bem completo, falando sobre anarcotranshumanismo e no final falando sobre referências a ele na mídia. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo. Pelo menos eu achei um artigo um tanto interessante. E até mais.